Oi gente, bom, terminei agora há pouco meu planejamento pra eu saber certinho o que eu tenho que fazer durante a tarde. E a maior parte dos resumos que eu tenho pra fazer são de ciências, então eu vou passar praticamente a tarde acumulando matérias de ciências mesmo, fazer muitos resumos aqui, que eu tenho muito resumo acumulado. Mas é isso, gente, vou começar os meus estudos da tarde. Também vou preparar algumas coisas pra fazer post lá pro meu Instagram. E inclusive, se você não sabe, eu tenho um Instagram de estudos, que é um Estudigram, que é um perfil no Instagram dedicado a estudos, onde eu posto resumos, dicas de estudos, dicas de lettering e várias outras coisas. Também tô sempre mostrando pra vocês primeiro. Então, toda cena de estudos, tudo que eu for fazer, eu posto lá nos meus stories ou lá no feed mesmo. Então, vai lá me seguir, tá bom? É @juliana_a.studies, é o primeiro link aqui na descrição. E é isso, gente, vamos pro vídeo. Bom, então tava com bastante resumo acumulado pra fazer, porque é o método que eu mais uso pra estudar. Então, praticamente toda matéria que eu vejo necessidade, eu faço um resumo e eu acabo acumulando, porque na última semana eu não fui tão produtiva. Eu também tenho um pouquinho de preguiça de fazer resumo de ciências, porque não é uma matéria que eu gosto tanto. Então, eu acabo enrolando, sabe, procrastinando até o último momento que não dá mais pra adiar. Então, eu comecei a estudar, fazer esses resumos de ciências que eu tinha acumulado e resolvi gravar um story vlog também para compartilhar com vocês meus estudos, talvez motivar alguém que também precise desacumular matéria ou coisa do tipo. Bom, então, como vocês viram, antes de começar o resumo, eu meio que grifei o texto, passei marca-texto, eu marquei o texto mesmo, só pra ter uma noção do conteúdo que eu vou fazer o resumo. Então, sempre antes de fazer o resumo, eu gosto de ter uma noção do conteúdo, pra eu saber fazer o resumo com as minhas palavras mesmo, que é um método muito melhor do que só copiar o que tá no livro, ou copiar o que o professor falar, ou o que tá no slide, sabe? Eu acabo escrevendo com as minhas palavras, e quando eu tô em aula, eu também anoto algumas coisas que o professor disse, que eu acho que são importantes, ou que ele vai cobrar no teste ou na prova. Eu acho que isso me ajuda bastante na hora de revisar, porque tá com as minhas palavras, e pra eu ter certeza que eu compreendi o conteúdo. Então, os meus métodos de estudos preferidos são fazer resumo com as minhas palavras. Eu também gosto de fazer autoexplicação e autointerrogação. Pra quem não conhece, autoexplicação e autointerrogação são métodos onde você explica a matéria pra você mesmo. Pode ser na frente do espelho, você pode gravar um vídeo, você pode gravar um áudio, você pode falar sozinho olhando pra parede. E auto-interrogação é você perguntar. Do mesmo método, pode ser no espelho, pode ser olhando pra parede ou qualquer outro jeito. Então é sempre com as minhas palavras pra ter certeza que eu compreendi o conteúdo. E quando eu falo do meu jeito, sabe, do jeito que eu falo, eu acho que é mais fácil de eu compreender do que de um jeito mais formal, do jeito que tá no livro, na apostila, ou o jeito que o professor fala. Então, esses métodos me ajudam muito a compreender o conteúdo, quando realmente sou eu que fiz, sabe? São palavras minhas e fui eu que criei, entre aspas. Bom, gente, esse story vlog é ainda mais especial porque ele é uma collab, é a primeira collab aqui do canal, e essa collab é com a Thaís, o nome dela é Thaís Studies, então o nome do canal dela é o segundo link aqui na descrição, tá bom? Vão lá se inscrever e assistir o story vlog dela, porque saiu vídeo nesse exato momento que você tá assistindo esse vídeo, já tem vídeo novo lá no canal dela, então vão lá se inscrever, tá bom? A gente fez essa collab pra trazer mais story vlogs de boa qualidade pra vocês, também pra dividir os nossos inscritos e pra gente crescer o nosso canal juntas, então vão lá se inscrever que vai me ajudar muito. E também queria pedir pra você que tá gostando do story vlog, pra você tirar um print e postar lá nos seus stories, que isso vai me ajudar muito, me marcando, tá bom? @juliana.studies, pra eu ver, eu vou ficar extremamente feliz que você tá gostando, que você queira compartilhar meu conteúdo com outras pessoas, sério. Isso aquece completamente meu coração. Então é isso, vão lá também compartilhar nos seus stories, tá bom? Pra ajudar a divulgar o canal. Bom, então eu fui fazendo o resumo e como vocês podem ver, ele tem bastante exemplos e tá bem ressaltado, sabe? Tem muito marca-texto, depois eu vou mostrar uma parte que eu tô marcando o texto pra vocês. Também procurei fazer títulos um pouco mais fortes, porque o melhor modo de aprendizagem pra mim é o modo visual. Então eu acabo decorando melhor, eu acabo entendendo, compreendendo melhor o conteúdo quando eu vejo algo do que ouvindo, por exemplo, para quem prefere o modo de aprendizagem auditivo, para quem tem mais facilidade quando o professor fala o conteúdo, ou quando você escuta algum podcast ou algo do tipo, sabe? Ou sinestésico também, quando você faz alguma atividade, por exemplo.
você se dá melhor quando você... gente, eu não sei explicar muito bem, mas se você se dá melhor quando você faz alguma atividade ou coisa do tipo, eu prefiro olhando. Então, quando eu olho um resumo que tá tudo bem grifado, sabe? As palavras estão saltando aos meus olhos, então eu consigo ver com bastante facilidade. Pra mim é muito melhor. Então eu sempre passo marca-texto, faço um título bem atraente também, tento fazer uma letra um pouco grande, entre aspas, para conseguir ver tudo bem, conseguir lembrar na hora do teste ou na hora da prova, na hora que eu estiver fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu sempre faço alguns desenhos, vocês vão ver aí que eu fiz de desenho como exemplo para eu conseguir localizar cada órgão, também foi bem útil nesse sentido. E também que eu acho que é mais bonitinho, algo mais desenhado, também chama mais atenção, principalmente nesse post-it que era bem roxão, então eu conseguia ver e conseguia lembrar muito bem durante a prova. Oi, gente, bom, são mais ou menos umas 4 horas, já estudei bastante por hoje. Tô um pouquinho cansada até, então vou descansar um pouco, vou dar um tempinho só pra descansar mesmo. E daqui a pouco eu volto pra fazer o último resumo, pra eu terminar de desacumular de vez todas essas matérias, esses resumos acumulados, ciências. Mas é isso, gente, vamos continuar o Study Vlog. Bom, então, mais uma vez, fui começar um novo resumo e marquei o livro novamente, porque era outro conteúdo, mesmo sendo dentro da mesma matéria, ciências. Então, eu marquei o livro, tudo certinho, e fiz um método um pouquinho diferente de marcar, que eu fui... Tinha algumas palavras que eu não estava entendendo muito bem, alguns conceitos, então eu meio que pesquisei no Google o significado, e depois que eu entendi, eu escrevi do lado, para depois eu lembrar na hora de fazer a anotação, na hora de fazer o resumo, porque... O livro acaba sendo muito formal, a apostila é muito formal e não necessariamente eu entendo essas palavras muito formais, sabe? Eu não consigo compreender de uma forma total o conteúdo. Eu posso até decorar, mas entender realmente, compreender o conteúdo é bem difícil. Então, eu acabei explicando com as minhas próprias palavras, porque como eu disse antes, para eu entender realmente todo o conteúdo. Então, eu comecei fazendo esse resumo, gente. Todos os meus resumos são praticamente muito certinhos, sabe? Muito iguais. E como eu já disse pra vocês algumas vezes aqui, eu uso o método Color Code, que eu escolho uma cor para cada matéria. E ciências é roxo, por isso todos os resumos que vocês vão ver aqui nesse televlog vão ser roxos, porque... sei lá, eu acho que combina, eu gosto dessa cor pra ciências, sabe? Então, por exemplo, gramática é azul, matemática é vermelho, porque eu acho que tem cores que combinam e fica mais fácil também de eu lembrar na hora de eu revisar, de eu fazer o teste ou prova, porque eu tô lá fazendo o teste, eu vou lembrar do roxo, aí eu vou lembrar do resumo, eu vou lembrar da cor que eu usei, sabe? Porque como eu disse pra vocês, o meu melhor método de aprendizagem, pelo que eu descobri, é o visual, então tem mais facilidade para lembrar quando eu vejo color code ou tudo que remete à visão, sabe? Tudo que eu vi, tudo que é estética, por exemplo. Por isso também eu gosto de
fazer esses resumos mais decorados, sabe? Mais, entre aspas, bonitinhos. Eu não acho perda de tempo, ao contrário de muita gente, porque é algo que realmente vai me ajudar na hora do teste, vai me ajudar na hora da prova. Mas se você, por exemplo, o seu melhor método de aprendizagem é o auditivo, não vai fazer diferença se você fizer um resumo todo bonitinho, sabe? Porque não é o melhor método de você aprender. O melhor método de você aprender é você gravando um áudio ou ouvindo depois, é o professor falando pra você, explicando a matéria, ou você conversando com alguém, dialogando sobre o conteúdo, sabe? Esse é o melhor método de você aprender se o melhor método pra você é o auditivo, sabe? Então, pra mim, não é perca de tempo, porque eu consigo fazer um resumo legal e eu consigo lembrar e me é útil, sabe? As canetas coloridas, por exemplo, também são úteis porque são tons diferentes, então eu consigo lembrar de cada caneta, sabe? Eu acabo lembrando. Pra quem não tem a possibilidade de ter várias canetas do mesmo tom ou de tons diferentes, tudo bem, sabe? Você pode usar várias outras coisas pra marcar. Você pode usar canetinha, você pode usar marca-texto comum, você pode sublinhar com lápis. Não é problema material, sabe? No caso, eu sou privilegiada sim por ter os materiais, mas tá tudo bem se você não tiver. Tem vários outros materiais que se dá pra usar, entende? Só você não pode se impedir de estudar usando a desculpa que você não tem material pra isso. Ou até de ser um Studigram. Tem muita gente que não quer ter um perfil no Instagram dedicado a estudos porque acha que não vai crescer por não ter canetas, entende? Por exemplo, o meu público é um público que tem mais canetas, porque eles se identificam comigo. Mas se você não tem as canetas diferentes, canetas coloridas, vai ter um público que vai se identificar com você, porque não é só você que não tem as canetas coloridas, sabe? Muita gente não tem. Então, o seu público vai se identificar com você, seja do jeito que você for. E nunca minta, nunca finja que você tem 40 milhões de canetas se você tem duas, ou que você tem duas canetas se você tem 40 milhões, sabe? Mostre a verdade, seja sempre humilde. Acho que isso é um bom conselho pra quem quer ter um Studigram ou algo do tipo na internet. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero demais que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e também tem vários outros vlogs pra você maratonar aqui, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.